O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, anunciou nesta quinta-feira o cancelamento da reunião que haveria entre os chefes de poderes. A decisão de se fazer a reunião foi anunciada em 12 de julho, quando Fux e o presidente Jair Bolsonaro se encontraram na sede do STF. A reunião foi motivada pelas críticas de Bolsonaro ao sistema eleitoral e a ministros do Supremo. Vamos acompanhar o que disse o ministro Fux. Como presidente do Supremo Tribunal Federal, alertei o presidente da República, em reunião realizada nesta Corte, durante as férias coletivas de julho, sobre os limites do exercício do direito da liberdade de expressão, bem como sobre o necessário e inegociável respeito entre os poderes para a harmonia institucional do país. Contudo, como tem noticiado a imprensa brasileira nos últimos dias, o presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta Corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a Corte por inteiro. Além disso, Sua Excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República. O pressuposto do diálogo entre os poderes é o respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes. Como afirmei em pronunciamento por ocasião da abertura das atividades jurisdicionais deste semestre, diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as próprias palavras, o que, infelizmente, não temos visto no cenário atual. O Supremo Tribunal Federal, de forma coesa, segue ao lado da população brasileira em defesa do Estado democrático de direito e das instituições republicanas e se manterá firme em sua missão de julgar com independência e imparcialidade, sempre observando as leis e a Constituição. Então, para você, o pronunciamento feito há pouco pelo ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, na sessão de hoje à tarde do STF. Vamos direto a Brasília. A análise inicial aqui de José Maria Trindade. Boa noite, Zé. Palavras duras, né? Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. E muito boa noite a todos. Logo na abertura dos trabalhos, nesse segundo semestre do Supremo, o presidente Luiz Fux demonstrou claramente isso aí, é que o espírito de corpo do Supremo Tribunal Federal está aflorado. Os tribunais superiores voltaram aqui rancorosos. Vou tomar emprestado aqui um raciocínio do nosso compadre, do nosso mestre Augusto aqui, quando ele disse que um colega nosso, jornalista, namorava uma integrante do Supremo Tribunal Federal. E não era com o Supremo Tribunal Federal que ele saía, que ele ia para restaurantes e outros lugares. Ia com a namorada dele, que por acaso era ministra do Supremo Tribunal Federal. Isso exemplifica muito bem o que é o integrante do poder e o que é o poder, o que é a instituição e o que é um ou dois representantes da instituição. E ele pontuou, o presidente do Supremo, muito bem. O presidente Jair Bolsonaro faz críticas, e não diz inverdades, mas faz críticas contra dois integrantes do Supremo Tribunal Federal e não contra o Supremo Tribunal Federal. E mais do que isso, o ministro Luiz Fux julgou e condenou o presidente quando ele já disse que são inverdades, né? E isso vai ser julgado num determinado momento no Supremo e ele antecipa ali que já são inverdades. Então, a crise entre os dois aí, entre o presidente e os integrantes do Supremo, pode chegar aos extremos de
acabar entre dois poderes, o que é lamentável e perigoso. Estou ouvindo aqui também a reivindicação de alguns setores, inclusive políticos, de que o Congresso está silencioso demais, calado demais, diante de uma crise que está a cada dia mais profunda e a tensão aumenta. O Congresso Nacional tem que defender esta independência entre os poderes e evitar que o Supremo Tribunal Federal possa se agigantar demais. É que aquela história do cachimbo, o uso do cachimbo deixa a boca torta, pelo seguinte, o Supremo reinou nos últimos anos aqui e ficou muito grande, né? Hipertrofiou na esplanada dos ministérios e aqui na Praça dos Três Poderes. E agora o presidente Jair Bolsonaro também não recua quando é ameaçado pelos integrantes do Supremo com vários processos. Chegam a falar em 21 possibilidades de crime que o presidente poderia responder, para se ter uma ideia do exagero. O presidente do Supremo está cortando diálogo. A palavra diálogo, ela significa troca de informações, mas pela origem da palavra é muito mais ouvir. E o que está faltando no Supremo Tribunal Federal é exatamente isso, ouvir. Esse cancelamento de uma reunião formal de representantes de poderes é, na verdade, uma passionalidade e um aumento muito grande do espírito corporativo, né, dos ministros dos Supremos, integrantes do Supremo. O próprio presidente diz que o juiz não é talhado para tensionar. E o que é isso? Qual é a decisão, se não tensionar contra o poder executivo, ou seja, contra o presidente Jair Bolsonaro? Bom, e além do presidente Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes também se manifestou agora há pouco. Ele fez uma postagem nas redes sociais dizendo, aspas, ameaças vazias e agressões covardes não afastarão o Supremo Tribunal Federal de exercer com respeito e serenidade sua missão constitucional de defesa e manutenção da democracia e do Estado de Direito. Fechou aspas, é a postagem do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henke, o mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. Olha, aí nós entendemos por que a população detesta o Supremo Tribunal Federal. Não sou eu que estou dizendo, não. Na rua, essa rua que eles não veem, né, que eles fingem que não existe, que quer o voto auditável, que eles dizem que já é auditável, nas redes sociais, né? É uma constatação. A população detesta o Supremo Tribunal Federal. E por que ela detesta o Supremo Tribunal Federal? Porque ele inverte as situações. Porque ele, como agora, nesse pronunciamento do presidente da Corte, declarando guerra, ora, ministro Fux, essa guerra está declarada há muito tempo por essa corte. Mas não inverta os sinais. O Tribunal Superior Eleitoral, usando este famigerado inquérito das fake news, que o ministro Marco Aurélio Mello, seu colega, seu ex-colega, classificou como inquérito do fim do mundo, usou isso para perseguir ou para fazer uma ameaça ao presidente da República, inscrevendo o presidente da República nesse inquérito, que é um inquérito ilegal, conforme eminentes juristas desse país que não se omitiram reconhecem, e o próprio ex-ministro Marco Aurélio Mello. Essa ação, ministro Fux, é uma ação de retaliação de um poder contra o outro. O senhor só está invertendo a ordem das coisas. O presidente da República reage a uma tentativa de retaliação que pode tirá-lo das eleições do ano que vem. Tirar o presidente da República da possibilidade de reeleição
a mesma corte que reabilitou eleitoralmente um criminoso, que é o senhor Lula da Silva. Então, ministro Fux, o que o senhor diz, a guerra que o senhor declara, já estava declarada pelo seu próprio tribunal, pela sua própria corte. Agora, é importante que a nação brasileira entenda, né, o ministro cita conforme visto na imprensa. Eu não entendo como é que uma declaração de guerra da máxima corte judiciária brasileira faz referências à imprensa. Estranho, né? Conforme visto na imprensa, o presidente classifica como ilegal o inquérito que o próprio ministro Marco Aurélio classificava como ilegal. Mas a imprensa coloca, boa parte dessa imprensa que está citada aí, né, no discurso de declaração de guerra do ministro Fux, nem é uma declaração de guerra, já estava declarada. O ministro Luiz Roberto Barroso ostensivamente provoca e agride o Poder Executivo. Então, a citação à imprensa é estranha, né, nessa situação. Eu tenho dito, alguns desses ministros do STF, do TSE, eles querem, de fato, viver uma realidade artificial. Eles querem achar que podem viver. A população vai às ruas por um aprimoramento do sistema eleitoral, legítimo, tecnicamente explicado. A Polícia Federal mostrou que não é auditável o sistema. O TSE e o seu presidente insistem que é. Quem é que está provocando? Quem é que está desinformando e quem é que está confundindo? Pois bem, vai a população de norte a sul à rua pedir o aprimoramento desse processo eleitoral. E veio o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, dizer que isto é uma tentação de ameaça autoritária. Isso é um desrespeito à população, um desrespeito ao povo. Aí nós temos um deputado que oficia a Polícia Federal e obtém a informação de que na eleição de 2018 esse mesmo sistema não é que ele seja violável, ele foi violado. Esse sistema foi violado. E a investigação parou por quê? Porque o juiz do processo, ou seja, esse mesmo Tribunal Superior Eleitoral que reconheceu isso à Polícia Federal, apagou os arquivos que contêm o registro desse processo. Isso, ministro Luiz Fux, é para a população se sentir tranquila? É para a população achar que a eleição, a segurança da eleição do ano que vem está garantida, salvaguardada? Não dá, né? Nós precisaríamos, então, ter uma interlocução leal entre os poderes. E como se daria essa lealdade? O Tribunal Superior Eleitoral precisaria reconhecer o que ele mesmo já reconheceu, que o sistema é vulnerável e precisa de um aprimoramento. E o que faz o TSE? Se nega a reconhecer, faz uma batalha campal digital contra o presidente da República, empurra o presidente e os eleitores e boa parte da população que estão interessados no aprimoramento do sistema para uma postura reativa. O TSE e o STF dobram a aposta num sistema repleto de dúvidas e um sistema vulnerável, como já demonstrado. Então, essa crise não é de agora, ela apenas é até bom que ela esteja sendo formalmente admitida por essa corte que resolveu, a gente pode falar ao longo do programa, que resolveu fazer política no Brasil. Resolveu, como nós vemos, nas decisões formais e nas expressões retóricas, investir sempre contra o governo federal. Isso é fazer política. Então, essa guerra já estava declarada, que bom que ela está assumida, e agora a gente espera que, dentro da lei, a investigação seja feita sobre esse sistema, com CPI ou sem CPI, mas que seja feita a investigação sobre a vulnerabilidade e que seja feito o aprimoramento, ou senão o país mergulhará nas eleições absolutamente no escuro.